Se você é como eu, é muito difícil não julgar. É ou não é? É muito difícil. Nós estamos sempre olhando as pessoas, olhando a realidade, e Jesus chama a nossa atenção para a gente não julgar os outros. Então nós temos que sempre vigiar o nosso coração, a nossa língua, policiar-nos, para aquilo que seja julgamento não virar ódio, e virar sim, não é? Alguma coisa que a Bíblia chama de abençoar pessoas, abençoar aquelas pessoas que nós estamos abordando, tá? Hoje à noite, então, nós vamos falar sobre mentira, e aí está a temática, né? E novamente eu quero colocar para vocês aí o aplicativo, tá? O aplicativo está aí, próxima tela, né? YouVersion, você vai lá e clica em planos, e aí já tem o código JMR, não julgar, não mentir e não reclamar. Semana que vem o pastor Felipe estará concluindo essa série de 21 dias, né, sem essas questões aí. Eu sei que não é fácil, mas você vai conseguir com Jesus a vencer, né, a sua língua, a vencer os seus ímpetos, e em nome de Jesus nós vamos conquistar essa possibilidade, tá? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Baixa sua fronte, vamos orar. Senhor, hoje à noite quem vai imperar e mandar aqui é a Tua palavra, e por isso nós te convidamos, Espírito Santo, mais uma vez, para estar convencendo o nosso coração de que sem o Senhor não há possibilidade de não julgarmos, sem o Senhor não há possibilidade de não mentirmos, sem o Senhor não tem como não reclamar. Então, Pai, ajuda-nos na nossa humanidade, ajuda-nos, Senhor, a continuar a perseverar a alvos mais altos, concretos, e que nos levem, Senhor, a uma espiritualidade que rompa, Senhor, antigos paradigmas, antigas manias e vícios até na nossa vida, para que realmente sejamos um pouco mais parecidos com a pessoa de Jesus. Assim eu oro no nome daquele que tudo deu por nós. Amém? Amém. Pessoal, então vamos começar no Velho Testamento com a origem. Por favor, pode colocar ali, querida. A origem da mentira. Em Gênesis 3 não havia mentira, porque o relacionamento de Deus e o homem e a mulher era um relacionamento transparente. Tanto é que Deus vinha na viração do dia, se encontrava com o homem e com a mulher, não é? Num pacto de lealdade, de verdade, não havia entre eles nenhuma vergonha, mesmo estando nus, a Bíblia fala, não é? O que imperava e o que impera na presença de Deus é a verdade. Agora, ora, Gênesis 3, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ou seja, já por essa astúcia, essa sutileza de colocar em xeque aquilo que Deus mesmo havia falado, nós vemos aqui a origem dessas mentiras. Nós vemos que Deus, não é, foi colocado em xeque. Em outras palavras, a serpente estava dizendo: eu acho que Deus é mentiroso. Deus se enganou. Deus se enganou e mentiu para vocês. Então, na boca dessa serpente, Satanás começou ali no jardim mesmo, não é? A possibilidade da mentira, a entrada da mentira no mundo, não é? E alterando então todas as relações humanas e relações com Deus também. Versículo 2 diz assim: respondeu a mulher à serpente: podemos comer de todo o fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto, os seus olhos se abrirão. Olha aí. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha a sedução aí. Quem que não quer esse negócio? Quem é que não quer, não é, dar um salto de qualidade, um up na vida, mesmo estando num lugar de delícia chamado paraíso? Aqui começa a grande mentira.
Aqui começa a se dividir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Aquilo que seduz para o mal e aquilo que é verdadeiro, porque é dito pela boca de Deus. No Novo Testamento, Jesus, ele tem um embate lá com fariseus e com os escribas, não é? Com os saduceus também, que era aquela turma que ficava duvidando de Jesus, ficava duvidando da sua divindade, ficava duvidando de que ele era realmente filho de Deus, e começaram a reparar nele, não é? Falando assim para todo mundo: olha, esse aí se diz filho de Deus, mas na verdade ele é filho do diabo. Então eles começaram a espalhar mentiras sobre Jesus, e onde há mentira, a consequência mais grotesca no final de toda a mentira é a própria morte. Queriam matar Jesus. Você começa com um enredo de mentiras e você vai levando toda uma multidão que antes aclamava Jesus e dizia: esse é o nosso rei, hosana nas alturas ao nosso rei. Essa mesma multidão, seduzida, enganada, vai dizer depois no final: crucifica-o. Toda mentira, no final, vai gerar a morte. Então no Novo Testamento Jesus diz o seguinte: disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Versículo 43. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Versículo 44. Olha Jesus falando agora. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele, para fariseus e escribas, que se achavam acima, não é, daquilo que Jesus falava, os detentores do templo, não é, da lei, não é, dos costumes judeus. Eles diziam: o pai de vocês é o diabo, e querem realizar o desejo dele. E agora ele dá a característica, olha só, a mentira e a morte caminhando junto. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Como é que a gente sabe que ele é homicida desde o princípio? A gente não viu ele matar ninguém lá, não é, dos anjos, a gente não sabe disso. Mas nós sabemos que já a primeira geração após Adão e Eva houve um homicídio. Quem é que colocou homicídio no coração de Caim? Versículo 40, para terminar aqui. Pois não há verdade nele, em Satanás. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, pois é um mentiroso e o pai da mentira. E aí vem o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4 e o verso 25, dizendo: pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Ou seja, a mentira afeta toda a nossa humanidade, ela afeta nossos relacionamentos, ela afeta o corpo de Cristo. E nós temos que detectar isso e rapidamente lidar com ela, trazendo tudo à luz da palavra de Deus. Abraham Lincoln, o grande estadista americano, talvez o maior dos seus presidentes, dizia assim: nenhum homem tem a memória tão boa, preste atenção, não tem a memória tão boa para se tornar um mentiroso bem-sucedido. Querido, um dia a própria mentira vai te pegar. Se você ainda tem, não é, esse costume, se apoiar em cima de mentiras, dar um jeitinho brasileiro para as coisas, não, mas é só alguma coisinha, uma mentirinha branca, ninguém vai notar. Querido, um dia a tua própria memória vai te trair. E o Abraham Lincoln sintetizou isso muito bem. Então vamos ver as 4 verdades em relação à mentira aqui. A primeira delas é: o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Tá? Havia lá, reinava no ambiente de Deus apenas a verdade e a vida. A verdade e a vida reinavam diante do ambiente de Deus, e o homem e a mulher se beneficiavam dessa vida. A Bíblia diz que eles respiravam vida, e tudo que havia naquele ambiente era pureza e santidade. Quando entrou essa bendita serpente e seduziu a mulher e também por conseguinte o homem, a Bíblia diz que foi fabricada
uma paternidade estranha no céu. Porque quando a Bíblia chama alguém de pai de alguma coisa, eu já falei isso no estudo bíblico, é porque a pessoa domina aquela área. Jesus é chamado de o pai da eternidade. Ou seja, ele é o único que foi para o lado de lá, voltou e afirmou coisas sobre o paraíso e tornou a voltar para o céu. Os outros todos que ressuscitaram no mundo, mesmo na época de Jesus, morreram de novo. Jesus foi o único a quem foi dado as chaves do inferno e da morte, da eternidade. O Pai deu isso para Jesus e chamou ele de o Pai da eternidade. E agora o próprio Jesus diz: mas existe uma paternidade espiritual que é dominada pelo pai da mentira, Satanás. E ele quer que a humanidade então vá se apegando a pequenas mentiras de todos os dias que nos levarão à morte dos relacionamentos, à morte, não é, de igrejas, à morte da própria sociedade, que vai sendo seduzida por mentiras sem fim. Cuidado, o diabo é astuto, não tem como competir com ele, nós só podemos vencê-lo voltando-nos para o campo da verdade, cujo Pai é Deus. Por isso que Jesus também é chamado não só de o Pai da eternidade, ele é chamado de verdade, ele é o padrão. Quer conferir se é verdade ou mentira? Lógico, tem muitas nuances aí, mas o básico da nossa vida nós sabemos, está na palavra de Deus. É um padrão de verdade para nós. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz que todo ser humano recebeu esse pecado. Nós recebemos, gente. Não é os Pinóquio da vida aí. Nós recebemos. E está difícil se livrar. Está difícil, porque a gente tenta de alguma forma, não é, estar vencendo, não é, esse pecado, mas com certeza há uma luta espiritual aí. Sabe o que é a mentira, gente? A mentira é você se julgar e ter uma autoestima fora da medida da realidade. Satanás, ele se julgou ser tão poderoso no céu que ele queria ser igual a Deus. Ele tinha uma autoestima e uma autoimagem, não é? Uma imagem de si mesmo fora do padrão espiritual que era delegado a ele. Ele nunca pode ser igual a Deus, se igualar a Deus. E por isso a mentira, com esse patamar de pessoas que não conseguem, não é, sustentar esse tipo de imagem de si para os outros, vivem de mentira em mentira, tentando se apoiar, né, nas suas realizações e nas suas mentiras, uma seguindo a outra. Então, querido, cuidado. Todo ser humano foi afetado pela mentira da serpente. Todos os seres humanos têm problema nessa área. E se você se julga superior aos outros, peça perdão a Deus, porque daqui a pouco você vai levar uma cacetada da Bíblia, tá? Que diz que nós podemos redondamente nos enganar se dissermos que não mentimos, não temos pecado algum. Terceiro lugar, agora sim, mediante a conversão a Cristo, você precisa deixar a mentira. Sabe por quê? Como eu falei, onde existe padrão de mentira, onde existe um coração que é apegado a ela, ela fatalmente vai gerar a morte. Ela acaba com relacionamentos, ela acaba com famílias, ela acaba com igrejas, ela acaba com sociedades, ela acaba com a sua firma. Onde há padrão de mentira, não há possibilidade de haver a longo prazo, a curto prazo também, a sobrevivência de instituições, a sobrevivência de relacionamentos humanos e afetuosos. Você precisa deixar, porque a Bíblia diz em Provérbios 12, 22, o Senhor, Ele odeia lábios mentirosos, mas Ele se deleita com os que falam a verdade. Ele se deleita. Por quê? Porque esse é o padrão de Deus. Desde o início era assim. Quando ele foi colocado em xeque, ele rebateu com a verdade. E o Adão, quando percebeu que estava em falta com Deus, tentou se esconder lá, não sei, atrás de uma árvore, de um arbusto. E aí Deus perguntou: Adão, onde você está? E a mentira entrou no coração dele e disse: olha, eu me escondi porque tive medo de você. Medo, mentira
morte entrou no coração do Adão também. Em quarto lugar, fica contraditório, Jesus falando, né? Uma pessoa dizer que é cheia de Deus, mas é carregada da mentira. Aqueles fariseus e saduceus ainda vivem hoje. Quando pessoas se arrogam, não é, o direito de dizer a verdade é única, é essa aqui. Cuidado, gente, você pode julgar pessoas, não ouvindo as pessoas, não é, na sua inteireza. Jesus teve dificuldade de ser ouvido por gente da religião. Jesus teve dificuldade de ser ouvido por gente e pessoas que se apegaram ferrenhamente aos seus postos de poder para não deixar ele sobressair com a sua mensagem de amor. Então, fica contraditório uma pessoa dizer que é cheia de Deus e carregada da mentira. Victor Hugo, um dos autores franceses do século passado, se não me engano, retrasado, 18, 19, dizia assim, 19, mentir é a maldade absoluta, não é possível mentir pouco ou muito, quem mente, mente. A mentira é a própria face do demônio. Victor Hugo, autor cristão francês, não é, que definiu muito bem isso aí. A capacidade de que nós podemos mentir descaradamente e deslavadamente. Um pastor amigo meu, Dietrich Reimer, falava assim, perguntava para ele, pastor, será que os crentes mentem? Ele fala assim, eles mentem descaradamente. Então nós não estamos isentos, gente. Nós estamos nessa campanha para quê? É para a gente se olhar no espelho da palavra e dizer, Senhor, fui descoberto. Fui descoberto. E não tenho para onde fugir, a não ser para a cruz e dizer, Senhor, cobre-me de novo com a tua verdade, porque eu quero afastar de mim todo tipo de morte, de relacionamentos, de pessoas, de instituições. A igreja vai ser preservada, Senhor, que meus lábios falem a verdade. Mais um conceito sobre mentira. Mentira é fazer declarações propositadamente falsas. A pessoa sabe que está falando falsidades, usando meias verdades que envolvem falsas impressões. Ou seja, a pessoa sabe que está falando e vai aumentando, e o pior de tudo, pasme, olhe para mim aqui agora, não olhe para o seu celular, pelo amor de Deus. Pior de tudo é quando o mentiroso começa a acreditar na sua própria mentira. Aí ele já produziu um universo paralelo, está ficando doido. Ele está ficando doido. Porque ninguém mais acredita, ninguém mais se aproxima, a pessoa vai se isolando, a pessoa vai acreditando naquelas realidades que ele mesmo constrói com base na falsidade. E começa a se isolar socialmente. Vai virando pirado. Por isso nosso Deus, mais uma vez, toma a palavra e fala assim para nós. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 6. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É um filme aí retratando a mentira. Muito bom, se vocês puderem ver. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Perjúrio, Cícero está aqui, outros advogados, é crime. E você diante de um juiz, não é? Debaixo, não é? De uma, como é que chama isso, Cícero? Você está lá jurando, e você começar a dizer mentiras, você pode ir para a cadeia também. Você também pode sofrer as punições da lei. Imagina então diante de Deus. Esse princípio deve governar o nosso coração. Eu não vou destruir, matar o próximo com a minha mentira. A Bíblia vai mais longe no Novo Testamento, e ela usa uma linguagem de roupagem. Pode colocar lá, querido. De roupagem. Pode colocar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador.
Vamos entrar um pouco mais nesse versículo. As mulheres estão olhando para o moço lá, o gatinho, né? Bonito, né, pessoal? Mas não é isso. Olhe para o versículo. Olhe para o versículo. Não mintam uns aos outros. Volta lá, querido, volta lá, não acabei ainda. Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. Interessante. Por que a Bíblia fala isso? Porque lá quando a Eva e o Adão foram seduzidos pela serpente, eles entraram no desconhecimento de Deus. Eles desconheceram o caráter de Deus. Eles duvidaram da palavra dele. E foram se afastando do padrão de Deus. Agora, quando recebemos a Cristo Jesus, não é só uma oração no altar, dizer: Senhor, eu te aceito, eu recebo o Senhor no meu coração, perdoa os meus pecados, aleluia, e nós saímos gritando daqui, pulando, todo mundo fazendo festa. Isso é só o início, querido. Quero ver você deixar de mentir, seguindo o padrão do conhecimento de Deus. Ou seja, na medida em que nós vamos renovando a nossa comunhão com Deus, o nosso conhecimento de Deus, nosso conhecimento bíblico, o conhecimento da paternidade que Deus tem para nós, nós vamos nos igualando a Ele no critério da verdade. Porque se Ele é o padrão, nós temos que sim retirar o que é velho da nossa vida. E querido, o que é velho? Desde que humanidade é humanidade, é o padrão da mentira, que gerou a morte para toda a humanidade, que gerou, não é, esse antagonismo contra a palavra de Deus. Vamos seguir. Então, eu dou algumas dicas para você agora, de como a gente pode evitar a morte dos relacionamentos, não é? Como a gente pode vencer a tentação da mentira. Como é que nós podemos, de fato, não é, nos apropriarmos da verdade, tanto é que ela seja realmente o nosso padrão. Quando você fala que quando você fala que vai visitar, visita, quando você fala que vai orar, mentira de crente é assim: vou orar por ti, irmão. Mentira. A maioria não ora, só faz assim, aquela coisinha assim, no WhatsApp, mas na verdade você continua lá, olhando para as outras mensagens. Já falei aqui, meu padrão, quando eu recebo um pedido de oração, eu paro tudo e vou orar. Porque eu não vou mais permitir essa mentira evangélica tomar conta do meu coração. Eu vou orar por você. Então ore já. Pare tudo e vá orar. Vai falar com o teu Deus, porque senão os evangélicos, sim, estão mentindo descaradamente, tá? Primeiro lugar, examine a sua vida pessoal. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Gente, é só olhar para você mesmo no espelho e dizer assim: você mentiu hoje? Você tem a capacidade de olhar para si mesmo e dizer: eu não minto mais. Seja honesto. Perguntas básicas do tipo assim: onde é que você foi ontem à noite? Com quem você estava? A que hora você voltou? Muitas pessoas já nessas 3 perguntas já começam a mentir. Onde é que estava aquele dinheiro que estava aqui na gaveta? Aí eu peguei pesado, né, pessoal? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Tem que examinar, pessoal. O pior de tudo é que você gosta de examinar marido, gosta de examinar a esposa, mas não examina o seu coração. A Bíblia fala: examine você mesmo. Veja o que está acontecendo com a sua história, se o padrão está ali ainda, se o padrão está ainda tomando conta do teu coração. Volte para Deus. Segundo lugar, temos um moço aí que queria pegar um elevador, o Zé Palito aí não conseguiu, tinha que subir a escada, não é? Querido, nós temos alguns irmãos aqui que sobem escada, viu, pessoal?
7 andares. Não vou falar quem é, senão o pessoal vai me pegar depois. Mas tem gente que sobe, não pega elevador, sobe escada. E na vida cristã é assim também. Comece hoje a mudar e iniciar processos. Não há atalho, tem processos a serem feitos. E a escada é, na verdade, a sua responsabilidade. Querido, tem que romper com certos padrões. É você que tem que fazer. O autor da mentira é Satanás. Mas não dá para jogar todas as mentiras em Satanás e não assumir a responsabilidade de que depois de eu ver os meus caminhos, o meu coração, eu tenho que iniciar hoje um novo padrão na minha vida. Eu tenho que tirar a velha vida e me revestir do novo, que é Jesus, para a minha vida. Terceiro lugar, peça a ajuda de Deus. Vamos ler juntos o versículo? Clame a mim de novo, clame a mim, e eu te responderei coisa grande que não sabes. De novo, eu li errado. Clame a mim e te responderei coisas grandes que não sabes. Jeremias 33:3. Querido, Jesus, o Senhor nosso Deus está pedindo para você clamar a Ele, para que Ele possa te revelar coisas que você ainda não conheceu. E uma delas, quem sabe, seja a libertação definitiva desse padrão da mentira na tua vida. Ou na tua casa, ou no relacionamento, ou mesmo na tua empresa, que vive debaixo dessas mentiradas aí, e você está vendo que se avizinha a morte de relacionamentos, instituições, empresas e tudo mais. Clame a Deus. Porque, querido, o Adão não conseguiu. Tinha que vir Jesus, para que as pessoas, olhando para Ele, tivessem de novo encarnado em si mesmos o padrão da verdade, e vamos recomeçar a humanidade através de Jesus. Quarto lugar, recuse-se a culpar os outros. Sabe por quê? Porque a Bíblia chama isso de insensatez, loucura, burrice do ser humano. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor, dizendo: o Senhor que me criou, agora dá um jeito. O Senhor fez as coisas para mim desse jeito, está dando errado, Senhor. Por que é que eu tenho essa vida? Nós culpamos o nosso Criador de nos fazer de alguma forma, não é? Que nós não gostaríamos de fazer. Mas é a sua burrice que te leva, muitas vezes, a fazer coisas que você não deveria fazer. Mentir, por exemplo. Insensatez, burrice. Recuse-se a culpar os outros. Não dá para ficar jogando no diabo todas as culpas da humanidade. Ele iniciou, mas quem continuou foi o ser humano. E o ser humano precisa de Jesus. Amém, pessoal? Precisa de Jesus para parar com esse negócio de jogar, terceirizar as culpas para marido, para esposa, para filho. Esse negócio de dedinho em riste, dizer: mas é você, seu peste. Estão rindo porque acontece lá em casa também, né, pessoal? Quinto lugar. Uma vez que nós assumimos que somos assim, uma vez que nos arrependemos e precisamos de Deus, querido, tem que haver um outro jeito de substituir o nosso HD. Porque o nosso HD, cara, às vezes ele está com os sucos já todos tomados. E aí você quer sair, ele volta lá. O HD não foi substituído. E a Bíblia chama isso de renovação do HD da mente. Filipenses 4:8, foque nos melhores pensamentos. Quais são eles? Olha só como é que Paulo revela isso nesse versículo aí. Pode colocar o versículo. Finalmente, irmãos, tudo que for... Não, calma. Verdadeiro. O critério é a verdade. É dizer assim: querido, eu não sei tudo sobre a sua vida, não posso te julgar, mas eu quero andar contigo, e a verdade vai se estabelecer. Tá? Aí a gente começa a formar pensamentos nobres. Meu irmão em Cristo, não é assim: tá vendo lá? O cara fala mal da igreja, agora está aqui,
que você está enobrecendo aí, pessoal? Você está acabando com a reputação das pessoas. Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, e vai continuando ainda, mais uma parte do versículo, continua, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, o HD tem que ser trocado, tem que jogar o velho fora, tem que dizer, aquele jeito de pensar, de tratar as pessoas, não vai ser mais o meu. Eu tenho um jeito amoroso, eu tenho um jeito verdadeiro, nobre, puro, santo para com as pessoas. Aí você vai atrair as pessoas a você, vai deixar de ser um crente chato. Um dos grandes filmes que eu vi é esse aí, Untouchable. Quem viu esse filme já? O relacionamento desse cara, né, um africano com um nobre francês, era letrado, riquíssimo, né? E ele acabava, né, com ele assim, fazendo as peripécias, algumas erradas, né? Mas ele realmente conquistou corações e mentes. Quando eu e minha esposa vimos esse filme dos intocáveis, né? A gente pensa que eles são intocáveis, mas na verdade o relacionamento deles quebrou alguns preconceitos, algumas mentiras, e daqui a pouco eles começaram a viver novas vidas. Por que eu estou dizendo isso? Busque sempre apoio espiritual, porque, queridos, se Adão e Eva receberam a influência de Satanás, a mentira nas suas vidas, e precisaram de um do outro para depois suplantá-la, vendo já a mentira tomar o coração de Caim e se voltar contra Abel e o matar, vendo depois as gerações de Nimrod, ali no capítulo 5 e 6, antes do dilúvio de Gênesis, tomar toda a humanidade através da mentira. Nós precisamos de mentores, nós precisamos de discipulado, nós precisamos de célula, nós precisamos de irmãos em Cristo Jesus, porque é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo o ajuda a levantar-se. Nós precisamos de amigos espirituais. Querido, não se isole, porque quem se isola vira petisco de Satanás. Portanto, e aí vem mais, confessem os seus pecados. Não era só para Deus? Eu pensei que tinha que confessar pecado só para Deus. Não, olha, tem pecado renitente, que é duro de vencer sozinho. Você precisa de mentor espiritual na sua vida, a fim de ser curado, meu irmão. E em nome de Jesus você será curado quando tiver um mentor, uma pessoa que anda com você e possa ministrar na sua vida a cura de Jesus. E pela graça de Deus, você será curado, talvez às vezes de anos e anos de um padrão errado na sua vida. Orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5 e o verso 16, para terminar. E agora vem aquilo que o Senhor Jesus, através do apóstolo João, escreve na sua carta. Se afirmarmos que andamos com Ele, e continuamos a tropeçar por falta de luz, de entendimento, de verdade, obviamente estamos mentindo e não vivemos o que afirmamos. Querido, o padrão da verdade afere se você é cristão ou não, afere se eu sou verdadeiro ou não. O padrão de Jesus é o que afirma se Ele está entre nós ou não. Se nós vivemos relacionamentos de mentira, se nós vivemos relacionamentos fake entre nós, nós estamos colaborando com o pai da mentira. E o Senhor Jesus Cristo se afasta de nós. Então, para que volte esse padrão da verdade em nosso coração, é necessário que a gente afirme: Senhor, se eu estou longe de Ti, se eu não estou andando contigo, e não estou querendo levar a sério a confissão dos pecados, a mentoria espiritual, de pensar os pensamentos do Senhor, obviamente a mentira ainda anda comigo. Meu padrão ainda não é a verdade, é a mentira. Eu não quero ser legalista, eu apenas quero ser como Jesus,
que nos orienta a deixar certas coisas para trás. Não faz bem, não cabe mais. Temos que denunciar para nós mesmos, levantar todo dia, olhar no espelho e dizer assim: e aí, como é que vai o padrão da verdade na sua vida? E você poder responder assim: estou melhorando a cada dia, com a ajuda de Jesus e dos meus irmãos em Cristo. Não julgue a igreja. A igreja é a noiva do Senhor, quem vai julgar é o Senhor. Não julgue as pessoas que estão aqui, porque elas estão buscando melhorar, pessoal. Senão elas estariam num barzinho, estariam curtindo música aí de fora, não é? Estaríamos engrossando esse mundo, mas nós estamos aqui porque sabemos que precisamos da ajuda de Jesus para derrotar o homem velho na nossa vida. Não tem outro jeito. Então fique de pé agora, nós vamos orar e vamos levar a sério. Vamos levar a sério. Quem ainda não baixou aí, não é, o YouVersion no seu celular, faça isso. E comece lá o plano JMR, tá? E não perca, as devocionais são maravilhosas, pessoal. O pessoal está escrevendo coisas maravilhosas lá. Então eu peço para você, baixe o aplicativo e não perca o plano, não é, de estudos bíblicos, de devocionais, versículos bíblicos que você pode decorar. Vamos orar ao Senhor? Eu me lembro daquela música, Senhor, formoso és. Será que podemos cantar ela? Senhor, formoso és. Vamos declarar quem Jesus é para nós. Kelly, vem aqui, nos ajude. Senhor, formoso és, cheio de verdade, cheio de justiça. O padrão da verdade está contigo, Senhor. Por isso a Bíblia diz que quando Deus está num ambiente, aquele ambiente é cheio de luz. Não há treva ali, nada se esconde ao teu olhar. Adão tentou se esconder, nós tentamos sempre nos esconder e dizer que vai tudo bem conosco, mas tantas vezes não vai. Tantas vezes a mentira se apega ao nosso coração. E a gente tenta ser como Adão e Eva, independentes de ti, e a gente não chega a lugar nenhum. Porque nós temos mesmo que voltar para o teu lugar, para a tua santidade, para o teu espaço de santidade, e dizer: Senhor, lida com a mentira na minha vida, quebra esse velho homem, quebra a medula dele, para que eu possa, Senhor, de novo ter o padrão da verdade comigo, com os meus irmãos, com a minha família, com o meu cônjuge. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Não posso viver, Senhor, esse padrão de Satanás. Fora de mim, o pai da mentira. Eu recebo, Senhor, formoso, majestoso, esse padrão da verdade em meu coração, e digo: Senhor, quero caminhar contigo, Pai. Vamos cantar? Glória a Deus. Senhor, formoso é. Cante, igreja, cante, cante. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o teu primeiro amor. Tem pessoas aqui que foram terrivelmente afetadas por mentiras, na empresa, no relacionamento familiar, e hoje à noite precisam deixar esse padrão.
hoje à noite precisam entregar para Jesus os seus pensamentos mais impuros, os seus desejos mais secretos, e dizer: Senhor, eu rompo o padrão da mentira na minha vida. Levante a sua mão para Jesus e diga: Senhor, Tu me conheces, eu não posso me esconder de Ti. Tu sabes o que reina na minha casa, Tu sabes o que reina nos meus negócios. Senhor, Tu sabes o que reina em redor de mim. Ainda estamos nesse mundo, Pai, mas eu decido hoje à noite subir o primeiro degrau, ou o segundo, ou o terceiro, ou o 10º andar, não importa, em direção ao padrão de Deus, em direção ao padrão de meu Pai Celestial. Senhor, me ajuda a caminhar com meus irmãos pelos lugares, Senhor, da verdade, que a luz nos alcance sempre, e que Satanás perca a força, perca o poder. Ele vai cair em nome de Jesus, dentro da minha casa, dentro dos negócios, dentro das instituições. Senhor, nós estamos pedindo que o padrão da verdade prevaleça em tudo, na nossa vida, na nossa igreja, no nosso país, para a glória de Deus, o nosso Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Aplauda o Senhor, que é o dono da verdade, que é o Pai da verdade. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão, e possamos fazer as devocionais nessa semana, tá, pessoal? Amém.